Já estamos na linha com o nosso ex-governador Leonel Pavão, já está lá, bonitão. Olha só, estamos na tela com o ex-governador Leonel Pavão, ex-senador, deputado federal, 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú. Tem uma carreira fantástica dentro da política, de prestação de serviço ao povo catarinense. E agora, diante de todas estas novas candidaturas postas, surgiu agora na semana passada a condição também do ex-governador Leonel Pavão se colocando à disposição do seu PSDB, do seu partido, para um projeto para Santa Catarina. Bom dia, meu sempre governador Leonel Pavão. Esta candidatura pelo PSDB que o senhor coloca agora para o seu partido discutir, seria um desejo de voltar a servir Santa Catarina ou é um palanque para o João Dória aqui no estado, governador? Bom dia. Bom dia, meu amigo Carlão. É uma alegria imensa poder falar através da Mar Azul. Bom, primeiro, dizer que a minha candidatura, ela surgiu, quando eu coloquei meu nome à disposição, ela surgiu em função de solicitação de diversos companheiros, de pessoas que já presidiram o PSDB, de lideranças de Santa Catarina e até de lideranças do Brasil. Não é para fazer palanque a ninguém. Nós, o PSDB, tem o candidato a presidente, independente se tiver ou não candidato a governador em nosso estado. Coloquei-me à disposição devido à minha experiência, o meu conhecimento com as necessidades de Santa Catarina, por eu já ter exercido funções importantes no Legislativo e no Executivo, e acho que posso continuar contribuindo com o nosso Estado. Governador Leonel Pavão conosco aqui, ex-governador e ex-senador. A campanha do governo do Estado, me parece que já tínhamos situações mais claras em passados não muito distantes, né? Onde de um lado estava o MDB, do outro lado o Esperidião Amin, ficavam assim grupos bem antagônicos, né? Bem lotados pela população. Hoje me parece que há uma mistura desses grupos políticos e nenhum nome muito forte definido ainda como candidato ao governo do Estado. Essa falta de conversas entre os líderes políticos de Santa Catarina se deu em função do furacão Moisés. Ele desmontou tudo aquilo que havia de política em Santa Catarina. O senhor pensa assim? Como é que o senhor avalia o governo do bombeiro Moisés? Bom, primeiro, dizer a você que um período importante da política de Santa Catarina foi no caso quando surgiu a candidatura de Luiz Henrique da Silveira e nós concorremos a senador na chapa com ele. E também das gestões, podemos dizer também exitosas, do Esperidião Amin. E muito mais exitosa ainda, do governador Luiz Henrique, que abriu um leque aí importante para lideranças e o surgimento aí da força de cada candidatura em suas devidas regiões. O Moisés, ele nos surpreendeu 2 vezes. Uma, a sua eleição. Quando ele se elegeu, foi uma surpresa a todo o estado de Santa Catarina. E a outra surpresa foi quando ele foi afastado e depois retornou ao governo muito mais politizado,
dando mais abertura na política, porque um candidato, aliás, um governo, tem que ser decidido no diálogo. A forma de governar é conversar, é achar as soluções, é ficar mais próximo das pessoas e dar abertura ao executivo e ao legislativo. E ele nos surpreendeu, então, no seu retorno, após seu afastamento, jamais politizado. Porém, hoje, o povo também está mais politizado, muito mais, em função de um contato maior com a mídia, com a imprensa, das redes sociais. Então, o povo hoje está muito mais bem politizado, está conhecendo melhor as suas candidaturas. E, no momento, o governador, o país o Brasil é um país de reeleição, com raras exceções, que há uma mudança, mas hoje o povo está politizado. O candidato tem que estar próximo e mostrar realmente trabalho. Então, governador. Você falou em furacão, né? Você falou em furacão, então foi duas surpresas. Uma, a sua eleição, e esse retorno dele mais próximo aí dos municípios. Governador, o senhor me parece falar com simpatia pelo Moisés. Isso está me cheirando uma coligação PMDB-PSDB, como aos moldes de Luiz Henrique, quando o senhor foi candidato ao Senado. Essa sua candidatura ao governo de Santa Catarina não estaria sendo posta na mesa para daqui a pouco compor essa majoritária, seja também como vice, seja também como a volta para o Senado da República? Afinal, o PSDB é um grande partido e com o PMDB, que geralmente vem sem mãe nem pai para a presidência da República, né? Vem soltinho, poderia compor um belo palanque aqui em Santa Catarina para candidatos a presidente, e o senhor, com o seu PSDB também, né, abriria um espaço, como disse no começo, pro Dória dentro de uma grande coligação no estado do Barriga Verde. Estou sentindo que o governador também aceitaria, numa provável coligação aí, ser candidato ao Senado. Bom, primeiro, não é questão de simpatia, né? Na política hoje, você precisa compreender o momento, né? E nós não podemos fazer política com revanchismo. Acabou essa história do revanchismo, viu, Carlão? Você precisa ter diálogo. A arte da política é o diálogo. É a pessoa ter discernimento e compreender o momento político. Então, eu estou falando do governador do momento político. Temos que respeitar muito outras candidaturas que aí estão postas, que é a de Raimundo Colombo, que eu acredito que ele vai ser candidato a governador, e é uma pessoa que fez história no nosso estado, sucedeu, inclusive a nós, quando eu fui governador, ao período de Luiz Henrique, do Pavão, e fez um belo trabalho. Temos que respeitar aí a candidatura do Dário, que foi prefeito várias vezes, São José e Florianópolis, do próprio senador o Jorginho, né, que nunca foi nada do executivo, acho que não tem a devida experiência, mas é uma força, se elegeu senador e tem que ser respeitado. E eu não conheço outras candidaturas, deverá surgir, mas essa questão de coligação é importante. Nenhum partido político tem condições de alavancar um volume necessário para uma eleição se não houver, pelo menos, a iniciativa de composição. Composições com partidos ideológicos, é bem claro, que tem uma conotação ideológica, para não ficar que nem na guerra, um puxando uma corda, outro para um lado e outro para o outro. Mas é importante. O PSDB
buscar composições. Nós não estamos lançando candidatura para fazer palanque nacional. Nós estamos aqui discutindo candidatura para governar Santa Catarina, independente de quem venha a governar o Brasil. Esta junção, esta composição, este relacionamento com o governo central é fundamental para os governos. Então, independente se for do meu partido, é bem melhor, né? Estaremos muito mais próximos. Mas, independente de quem seja o presidente eleito, esse relacionamento é preciso. A política, ela tem que ter o diálogo, né? Então, não estamos aí vetando composições por ser este melhor ou aquele pior. Desses candidatos que eu te falei agora, e outros irão surgir, são nomes que merecem o devido respeito. E, se precisar compor, vamos compor. Eu não sou candidato a senador da República. Fique bem marcado. Não sou candidato a deputado federal. Não sou candidato a deputado estadual. Esta negociação não passa pelo que eu estou pensando em relação à minha nova participação na vida pública de Santa Catarina. Nós estamos à disposição para majoritária. O senador Danilo Até Gomes. Pode surgir uma provocação de vice-governador, e isso eu já fui e participei muito ativamente com o Luiz Henrique. Não nego que isto poderia ser uma saída para o PSDB, porque não sou eu que vou decidir sozinho. Nós temos uma executiva, nós temos um conjunto de pessoas que pensam igual. Então, o PSDB vai lançar a candidatura a governador. Mas é possível, a arte do convencimento, ela é fundamental na política, é possível que o PSDB também participe como vice-governador. Mas eu não vejo o PSDB fora da majoritária, não vejo. O senador Pavan, bom dia. Danilo Gomes, o senhor confirma, então, a sua condição de pré-candidato ao governo do Estado, afasta a possibilidade de uma candidatura ao Senado, embora eu saiba que o senhor tem um apreço muito grande pela função de senador, o senhor reconhece principalmente a posição internacional de um senador, mas como candidato ao governo do Estado, por exemplo, agora, pela vocação municipalista repentina, é verdade, do governador Carlos Moisés, e o senhor dizendo que é candidato ao governo, então tem que se preocupar com Santa Catarina, a pergunta é: que proposta o senhor traz como candidato ao governo do estado de Santa Catarina? Bom, primeiro, dizer da minha experiência, eu fui 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú, no centro nervoso de Santa Catarina, a capital do turismo. Santa Catarina, uma das melhores cidades do Brasil. Nós ajudamos a construí-la. Eu, como vereador, me deu uma experiência muito grande para conhecer o que se fazer em uma cidade. Como deputado federal e senador da República, me deu uma amplitude do conhecimento do estado de Santa Catarina. E depois, como vice-governador, participando ativamente de todas as licenças feitas por Luiz Henrique, que foram inúmeras, me fez eu percorrer o estado e saber os investimentos para infraestrutura, para educação, para saúde. Eu poderia enumerar centenas de coisas que nós realizamos. E como governador, no meu período, eu investi apenas em 10 meses 1 bilhão e 100 milhões de reais num período de vacas magras de um governo com dificuldades financeiras enormes. Investimos 1 bilhão e 100 milhões com decisões corajosas na abertura de rodovias, na reabertura de obras que, infelizmente, por questões até jurídicas, paradas, nós realizamos. E eu tenho um conhecimento da amplitude de Santa Catarina. Não podemos dizer, enumerar individualmente por obras. Mas esta aproximação
de um governador com prefeitos que conhecem a sua região, ninguém mais conhece a cidade que o prefeito, os senhores vereadores, que debatem constantemente com a comunidade. Então tem que ter esse diálogo. Um governante tem que chegar na região ou cada cidade e dizer qual é a necessidade, se é educação, se é a saúde, se é a rodovia, se é a infraestrutura, a levar comércio, indústrias. Então você tem que ter esse conhecimento. E dentro das condições de cada setor, o governo tem que investir. Quando se fala em governo, você não se refere a um núcleo fechado. Você fala no Estado. Lá em Júlio Cerqueira é governo, lá em Araranguá, Criciúma, lá no extremo sul é Santa Catarina. Lá em Júlio Cerqueira é Santa Catarina e lá no extremo sul é Santa Catarina. Então, todas as regiões, elas têm que ter a participação efetiva do governo, e quem tem que organizar o maior assessor do governo é o próprio prefeito, que tem as gestões requeridas pelas suas comunidades. Discurso muito especial do governador, que já foi prefeito por 3 oportunidades, sente as dores de quem está lá gerindo o município, e também como já foi governador do estado. Antes de voltar com o nosso governador e senador Pavão, falando sobre política, falando sobre a sua candidatura, a sua pré-candidatura ao governo do estado pelo PSDB. Quero abraçar carinhosamente aqui quem está no Facebook. Um abraço, meu compadre Marcos Antônio, em Balneário Camboriú, o Hélio Mauro Sauer mandando um abraço aqui, a Silvânia Airoso, a Raquel Mendes, obrigado pela audiência, Sandra, Osdi Ramos, a Juliana Pavan Van Borstel, essa é da família aí, né? E a Vilma Júlia, Dilza Gonçalves, professora Dilza. Quero mandar um beijo pro netinho da Dilza, que é o Caio, que ontem fez aniversário, né? Parabéns, que Deus o abençoe com muita saúde. Maria das Graças Tavares, enfim, muita gente aqui no Facebook, no YouTube e em 94.5 e 97.1 na nossa Rede Mar Azul. Voltamos com o governador na tela aí, volta com o governador na tela aí. Eu tô sentindo ele com sangue doce, como se diz na política, né? Um governador voltou animado, voltou entusiasmado, parece-me que está sentindo o cheiro de uma vaga ali na majoritária e volta também, claro, e é muito bom que volte, porque nós precisamos das cabeças pensantes deste estado, o empurrando para esse progresso que todos nós queremos, para uma melhor qualidade de vida do nosso povo, para recuperar situações difíceis que viveram os nossos comerciantes, prestadores de serviço com a pandemia, inclusive, governador, aqui na região que o senhor conhece muito bem, esse nosso litoral norte, de Barra Velha até Balneário Camboriú, a Bombinhas, enfim, tivemos de maneira especial um sofrimento do comerciante, do prestador de serviço, porque ele vivia do movimento turístico que caiu por demais, agora voltando, né, graças a Deus, mas e de outras situações que impediram o crescimento de empresas, tivemos o fechamento de muita gente desempregada. Governador, o senhor acha que o governo do estado poderia, por exemplo, ter um programa especial para atender aquelas pessoas que atuam em ramos que sofreram mais com a pandemia? A exemplo do que tem, por exemplo, esse Renda Brasil aí, que tem dinheiro para os menos favorecidos, com o que a gente concorda, mas poderia ter também alguns recursos vultosos para poder socorrer alguns setores da economia catarinense, tão pujante, tão forte, que precisariam da mão, do braço do Estado. O senhor não concorda? O senhor não acha que deveria haver algum programa nesse sentido? E talvez essa seja uma das ações menos sentidas no governo do Estado? Carlão, você falou que o Pavão está mais doce. Eu digo o seguinte, sempre a boca fica torta de tanto fumar cachimbo. Então nós estamos realmente com 67 anos, começamos muito jovens, com 20 e poucos anos na vida pública, quase que ininterruptas. Então a gente, tanto fumar o cachimbo, tu tem que ser maleável, tem que entender os outros lados. O compreender na vida pública, o discernimento é fundamental. Então, não estou pisando em ovos, mas eu estou realmente entendendo
as ações de outras pessoas. Você tocou num foco muito importante, Carlão. As pessoas. Nós temos que servir as pessoas. O Estado, o mundo é formado pelas pessoas. E Santa Catarina é um estado pujante de trabalhadores que gera empregos, talvez um dos estados com menos desemprego do Brasil. É porque as indústrias, elas estão focadas em Santa Catarina. Nós estamos no meio do sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Paraná. Nós temos vários portos. É difícil um estado ter tantos portos, nem tem, como nós temos, 600 quilômetros de litoral, com portos distribuídos por esse litoral todo, pelo Atlântico, nosso lindeiros ao Atlântico. Esses portos movimentam a economia de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. São dezenas, centenas de galpões de novas indústrias se instalando em nosso estado. Esta parceria com a indústria, com o setor que fomenta a economia, é fundamental para atender as pessoas, para gerar empregos. Porém, nós tivemos uma dificuldade enorme para as pessoas do Brasil inteiro, especialmente e também em Santa Catarina, em função da pandemia. Aí veio esses recursos, esparcos recursos, ínfimos, muitas vezes, distribuídos pelos governos do mundo. Não foi só o Brasil. O mundo socorreu as pessoas que mais necessitavam, que ficavam desempregadas, não tinham o que comer, não tinha trabalho, não podiam, principalmente o vendedor ambulante, o vendedor que tem uma função específica sem ter carteira registrada, esses sofreram muito, né? O empreendedor, né, que precisa disso aí. Então, o Estado precisa socorrê-los. Tem que ter um tipo uma forma de distribuição gradativa, justa, para que essas pessoas possam, novamente, se recuperar. E estão recuperando. Veja só como é que é. As pessoas estão procurando. Agora nós estamos em período de temporada, na nossa região aqui, fomenta. Então, a economia é movimentada, mas teremos dificuldades. A região que tem a seca, a região que chove demais, a região que tem a estiagem, né, no caso, essas regiões estão mais distantes e precisam, Carlão, do socorro do Estado. Nesse momento, no litoral, em função de milhares de turistas, acaba sempre gerando oportunidades maiores. Mas esses interioranos, esses que estão mais distantes, eles precisam precisam de um elo entre aquela comunidade e o governo. Precisam ser assistidos. A forma de fazer, você tem que estar no governo. Eu conheço a forma. Tem que estar no governo. Eu sei como atender. Eu sei como se aproximar deles. Vou ficar aqui expondo, né? Porque é um momento importante da minha vida, esse debate, mas eu sei como atendê-la, sem fazer politicagem, sem esperar o período de eleição para fazer. Geralmente, eu fiz sem ser candidato, quando era governador. E muitas vezes acontecem, e é normal não deveria ser normal, fazer em períodos eleitorais. Governador Leonel Pavão conosco, senador, prefeito, deputado estadual, vereador, experimentou todos os cargos públicos, voltando à cena aí depois de um período sabático, teve alguns problemas de saúde, mas tá bonzinho de novo, tô te vendo de vez em quando correr lá pela praia, te encontro de vez em quando lá em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, todo faceiro, joga bote, ataque, é um galo velho de novo, hein, ó? Jogo bote, eu faço minhas caminhadas seguidas, estou cuidando da minha pousada, da minha fazenda. Eu tenho um condomínio rural e daqui a pouco já estarei lá, acompanhando as obras, né? Estudando, tendo contato com criação, vou lá tratar as galinhas, tratar os marrecos, os gansos, os animais, né? Eu tenho minha convivência de campo, afinal de contas, eu vim do oeste de Santa Catarina,
e lá no oeste nós tínhamos contato com a terra. Então, eu sou muito ativo. Me recuperei do meu AVC muito bem, graças a Deus. Devo a Deus e às pessoas que me atenderam, os profissionais, a minha família, mas eu estou muito ativo. Carlão, já falei contigo pessoalmente, eu vejo você um exemplo de motivação. É incrível, eu estava te olhando quando eu falei contigo, eu disse, pô, esse cara está sempre motivado, sempre para frente, falando com espírito progressista. E assim temos que ser. Claro. Né? Assim, Deus me deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez, comecei 0 anos, tá? Vou passar do 100 agora. Vamos embora. É verdade. Estou ativo. E agora, retornando, buscando um espaço de novo na vida pública. Sim. Para doar aquilo que eu conheço, aquilo que eu entendo. O conhecimento, a experiência, ela precisa ser colocada à disposição. Então, eu estou novamente como um pré-candidato a governador, mas sempre respeitando os desejos da legenda. Claro. E também dos catarinenses. Ô, governador, assim, eu vejo o senhor sempre saindo dessa zona de conforto, né? Quando sai, o senhor está com a vida resolvida, né? Tem seus negócios, tem sua família, tem as suas atividades que não cessaram, por certo, na política, né? Seus contatos. Mas tirar um cidadão como o senhor, que já tem lá na parede o diploma de governador, senador, deputado federal, 3 vezes prefeito, quer dizer, não tem aí não existe nenhuma vontade de ego, né, de massagear o ego para ser governador, para ser vice-governador, para ser senador. Não é para massagear o ego, não é para voltar a receber telefonema, não é para voltar a rever amigos, não é para uma diversão. O que faz, então, um cidadão já com 67 anos, não vamos dizer que tá velho, porque velho é aquilo que é descartado, né? A gente, quando passa dos 65, passa a ser chamado de idoso, com todo o respeito, e todo mundo quer chegar lá, né? Eu já estou quase na tua idade também. Mas eu quero fazer aquela pergunta crucial. E aí, o que faz? Porque tem tudo nesse jogo, né? Tem o interesse financeiro, tem o interesse pessoal, tem o interesse do ego, né? Mas a gente vê, às vezes, que tem gente muito bem intencionada com interesse no Estado, interesse em dar a sua contribuição. Onde é que o senhor está se encaixando aí, senador? Está com vontade de voltar para o cenário para dar entrevista ou está com vontade de voltar para o cenário para contribuir de novo com Santa Catarina? O novo presidente dos Estados Unidos tem mais de 80 anos. Né? Então, a hora que você se encostar e você desistir de lutar, de contribuir, você pode realmente aí abandonar tudo, né? Eu não preciso de ego, né? Porque eu já fui todo o que você falou. Eu sinto que eu posso contribuir. Eu tenho que estar envolvido. Se eu tenho esse desejo, quase que diariamente eu estou debatendo com gestores, com municipalistas, debatendo com deputados, com vereadores, né? Então, você cria esse conhecimento, você vai ampliando, e esse desejo floresce em você. Eu sou construtor em Balneário Camboriú, pequena construtora, eu tenho a minha fazenda, tenho minha pousada, tenho meus negócios, participo também do ramo de gastronomia, né? Estaria resolvido se eu cuidasse só disso aí. Não. É que eu não posso me calar, eu não posso me furtar de contribuir quando eu vejo os nomes que estão aí. Quando eu vejo pessoas que já fizeram e estão na atividade política, e pessoas muitas vezes que chegaram e não estão fazendo o que deveriam fazer. Então, eu não posso ficar escondido. Eu estou me doando, não só para a comunidade, a mim também, porque eu me sinto importante, eu tenho conhecimento, eu acho que eu posso continuar contribuindo. Se entenderem que não, vamos entender o desejo popular. Mas eu não preciso realmente estar lá em função do caso do salário,
de alguma coisa. Eu preciso estar lá, porque eu acho que eu posso contribuir. Santa Catarina me conhece. Não há um lugar desse estado que eu não estive conversando com o agricultor, conversando com o taxista, conversando com empresários, micro, pequenos empresários, que, aliás, esses precisam realmente, a micro, a pequena empresa, esses precisam de socorro, porque a pandemia atingiu, Carlão, muito mais. Esses pequenos estão competindo com os grandes que estão se instalando. Porque não? Essas empresas enormes, cada canto, estão diminuindo, muitas vezes, o potencial das nossas micro, pequena, média empresas. E eu conheço. Então, eu estou preparado, eu estou me colocando à disposição do partido, mas se entenderem, Pavan, o caminho é compor, o caminho é do diálogo, temos que ter discernimento, acho que o caminho melhor é este, eu estou à disposição. Só não aceito concorrer a estadual, que eu já fui, a federal, que eu já fui, senador, que é um cargo fantástico, mas eu sei também fazer conta, é uma vaga, e não vou também com 67 anos ir para uma aventura. Tá? Eu estou indo porque eu acho que tenho condições de participar da majoritária no governo do Estado. Governador, no seu partido já tem um nome que vem se colocando já, pelo menos em várias reuniões do Estado, que é o Merizio, que saiu do PSD e foi para o PSDB. Não seria um entrave na sua candidatura? Ele mantém a dele? Como é que estão as conversas dentro do partido? O Merizio é o contrário. Se ele tivesse continuado firme, seria realmente uma solução. Um homem de grande experiência legislativa e que esteve muito próximo do Executivo. Um homem que chegou com 2 milhões de votos na última eleição, quase 2 milhões de votos. Então, é inegável a força e o poder dessa pessoa. Tem um grande conhecimento, especialmente do oeste de Santa Catarina, e ele, né, é um pré-candidato também do PSDB. Porém, essa questão, não sei se eu vou, estou pensando, outro decidindo se conforme a composição. Eu disse, bom, eu, independente de composição, se o PSDB for puro, eu serei candidato puro. Se for composto com outra coligação, daí vamos discutir a minha candidatura a governador ou a possibilidade de estar juntos. Essa é a questão. Então, eu respeito o Merizio, ainda é um candidato em potencial e que nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem, se vai ser bom ou não. Mas é uma pessoa que teria todo o meu apoio também, caso ele permanecesse e fosse o candidato. Eu não estou dizendo, Carol, que eu tenho que ser o candidato do PSDB. O PSDB tem que ter candidato. Eu coloquei meu nome à disposição. Pode ser que surja um outro nome. Nós temos aí 2 deputados maravilhosos, que é o Marcos Vieira e o Vicente Caro Preso. Eles têm potencial para ser candidato. Nós temos prefeitos em Santa Catarina, excelentes figuras, como o Salvaro, de Criciúma, que podem também ser candidato. Nós temos o Vinícius Lumertz, que foi um dos principais assessores do Luiz Henrique, e meu assessor, e que é secretário de Turismo em São Paulo. Também é um excelente candidato e tem conhecimento. Mas eu me acho também em condições, muitas vezes até melhores, para participar dessa eleição dentro do meu partido. Governador, na eleição passada nós tivemos a eleição dos outsiders, né? O Moisés, né? Alguma. Quer dizer para ti que eu até vou puxar esse assunto, que para não deixar em branco. Não foi discutido dentro do PSDB a filiação do governador Moisés. Eu participo da executiva, é uma figura importante, é uma figura que a gente tem que respeitar. Qualquer autoridade que exerce a função pública, ela não é uma filiação comum, ela tem que ser debatida, mas essa filiação não foi discutida, estou antecipando a você, porque ela não foi dentro do PSDB,
ainda, né? Então teve um convite, eu vi na imprensa aí que houve um convite, mas não foi feito pela executiva. Mas é uma figura que tem que ser respeitada nessa função. Acho que não seria nem inteligente do Moisés, né, nesse momento de polaridade da eleição presidencial, se filiar ao PSDB, porque o PSDB vai ter o seu candidato. Eu acho muito mais fácil hoje a filiação do Moisés ao PMDB, que é um partido que já é quase uma federação, não um partido, né? Cada estado tem os seus donos. E aqui em Santa Catarina, os donos do PMDB hoje, sem dúvida, são os deputados estaduais, que receberam um pedaço do governo para fazer parte do governo Moisés, estreitaram esse relacionamento e, por fim, engoliram o governo, né? Junto, claro, com a contribuição aí do PP e de outros partidos. Voltando para cá aqui, governador, a eleição passada foi a eleição dos outsiders, das pessoas de fora da política, tanto que a gente viu aí na Câmara Federal aqui em Santa Catarina, nomes que a gente nunca tinha ouvido falar, de repente o cara fez um estouro de voto, e o próprio Moisés, que veio aí como a reboque do 17, a reboque do Bolsonaro e acabou se elegendo. Quer dizer, a eleição passada foi uma eleição do outsider. Lá no Rio de Janeiro, o Witzel, no Minas Gerais, o outro estado importante, o Romeu Zema, quer dizer, as pessoas queriam o novo e de repente viram também que não é bem assim, né? O senhor acha que está voltando essa ideia de que os políticos estão recuperando o seu prestígio, os políticos mais tradicionais estão recuperando seu prestígio junto à população, e por qual razão? Olha, esta onda de votar no número porque o líder maior está no número, ela não foi bem resolvida. Houveram decepções. O próprio presidente, que se elegeu pelo 17 e que fez uma maior bancada do Congresso, decepcionado, acabou saindo já, escolheu o partido recentemente, outro partido. Essa história, vou votar nesse porque o cabeça tem esse número. Tipo assim, o Bolsonaro 17, aí foi uma avalanche de 17. Isso não vai mais acontecer. Houveram decepções nos estados com governadores, houveram decepções com deputados estaduais, com deputados federais, com senadores, decepções. Então o eleitor tem que votar não cegamente. Ele tem que olhar o presidente, que é melhor, o senador, que é melhor, o governador, que é melhor, o estadual, o federal. Ele tem que analisar. Hoje as redes sociais e a imprensa está muito ativa. É possível você verificar o trabalho, a competência, o conhecimento e a responsabilidade de cada um. Aquela foi cegamente. Entrou 17 e foi todo mundo, de cabo a rabo. Isso foi um erro. E a população sabe disso. A população sabe disso. Não é porque, de repente, um presidente da República está no número que tem vindo de cabo a rabo. Não, porque ele já foi decepcionado. Você tem que escolher um candidato. Então, acho que não vai acontecer mais isso. Não vai mais. Senador da República, prefeito de Balneário Camboriú por 3 vezes e, além de ter sido deputado estadual e vereador em Balneário Camboriú. Governador Pavão, essa composição poderia ser, então, Moisés governador, Pavão vice, Colombo senador, voltando uma espécie de tríplice aliança? Nunca foi debatido essa questão. Como falei no início, a política é a arte do convencimento, do diálogo. Você não pode fechar portas, isso não existe. O político que fechar portas, ele fecha para si mesmo, principalmente partido político. Estamos vivendo hoje num país democrático e essa democracia ela precisa prevalecer, infelizmente, né, com centenas, dezenas de partidos. Nunca vi partido como no Brasil. Abre-se partido como se abre uma igreja, com as diferentes proporções. Mas o diálogo é fundamental quando você fala. O Moisés, governador, Pavão, vice, a Colombo, senador. Há pouco eu fiz as referências a essas pessoas elogiosas.
pessoas que tiveram seus períodos importantes e que governaram e estão governando com determinada responsabilidade. Então, na política, é arte do convencimento. Se isto for o melhor caminho, aí não quer dizer que tem que ser o Pavão, pode ser outro. Tá? Mas, governador, o senhor acha que tem que conversar, a polícia conversa. O senhor acha que o Fabrício, prefeito de Balneário Camboriú, está sendo um bom prefeito? O Fabrício, eu estive com ele ontem, já nesses últimos dias, 2 vezes, e primeiro, eu fui cumprimentá-lo por ele ter dado continuidade ao engordamento da faixa de areia. Quem iniciou, quem fez o plebiscito fui eu. Nós não tínhamos condições, recursos mínimos para fazer na época. A cidade era fraca, agora com essas montanhas de edifícios e essa ajuda financeira que vem, felizmente ele executou. É um prefeito de visão, porque ele não olhou o revanchismo, ele deu continuidade em muitas coisas que se iniciaram no passado. E é assim que tem que ser um governante. Ele não pode, só porque o outro iniciou, porque o outro estava fazendo, esquecer. Tem que dar continuidade aos bons projetos. Eu estou me relacionando bem com o Fabrício, muito bem, converso com ele, afinal de contas, o principal assessor dele foi meu vice-prefeito, e foi meu prefeito, e foi o secretário de Estado, que é o Rubens Penal. E o próprio Fabrício esteve conosco, quando eu também fui governador e até prefeito da cidade. Governador, então, ele tem experiência já, não é um piá, ele tem 46 anos, uma pessoa experiente já e que pode contribuir também até para o Estado, tá? Pode contribuir. Governador, inclusive ele seria candidato, pelo menos essa notícia já não se fala mais em Balneário Camboriú, que ele seria o candidato do Podemos ao governo do Estado. Para isso precisaria renunciar. É possível ainda, tá? É possível ainda, porque ainda está no prazo para... Está preparado. E está preparado, tá? A pessoa preparada. Sim. Eu conversei com ele nos últimos dias e vejo ele um cara com visão. Pessoa que busca o entendimento. Ele cresceu como gestor. Ele pode ter dificuldades do início, mas ele, em segundo mandato, ainda mais do que o primeiro, ele cresceu como gestor, como uma pessoa experiente. Ele pode contribuir muito com o Estado de Santa Catarina. E não, acredito que não vai decepcionar. Eu não acredito que ele vai renunciar ao mandato. Não tem agora essa segunda parte lá das obras da melhoria da área das praias lá de Balneário e as notícias que são de lá. Até falei outro dia com o vice-prefeito Carlos Alberto, estava esperançoso de ficar na cadeira, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mandar um abraço aqui para minha querida amiga Rose. Ele está preparado, tá? Você pode exercer qualquer função pública. Sim. Só para fechar aqui, governador, quero mandar um abraço aqui para Rose, minha querida Rose Correia, o Clésio lá em Ituporanga, o pessoal que nos ouve sempre, a Pati Magalhães, o Edésio Reis aqui de Pissarras, o Kleber Nogueira da Silva. Bom mesmo é colocar o governador Pavão para candidato ao governo do Estado. A Carla Krug, grande abraço, Pavão, abraço, amigo Carlão, grande Carla, obrigado pela audiência. Kleber Nogueira da Silva, bom dia. Bom dia para Maria Aparecida, o Marcos Antônio Lemco Chita, mandando um abraço ao amigo Pavão, parabenizando. E a Cláudia também mandando um abraço, que inclusive foi sua secretária. A Cláudia, do Chita. É isso aí, esse pessoal que está nos acompanhando. Foi um cara de confiança no meu governo. Ô governador, para fechar agora, o senhor que é municipalista também, o senhor que já foi 3 vezes prefeito, o que é que nós podemos aqui em Balneário Pissarras, em Navegantes, em Barra Velha, em Penha, fazer para nos aproximarmos desta meca que é Balneário Camboriú? Qual é a principal ação que deve acontecer nestes municípios para que elas possam aproveitar o crescimento que experimenta Balneário Camboriú, aproveitar o sucesso de Balneário Camboriú e despertar suas vocações locais para, quem sabe, no futuro seja uma cidade como Balneário Camboriú, que territorialmente é até menor do que estas cidades que citei? O que é que precisa, governador? Essas cidades são a bola da vez. Chega um certo momento que, em função de uma ou de 2 cidades, as demais vão crescendo. Mas essas cidades têm um potencial turístico enorme, enorme. E quando eu me refiro de crescimento regional, eu sugeriria que fizéssemos um consórcio
entre as cidades, para que não se faça mais projetos individuais. Esse projeto é bom para mim. Não, é bom para ti, para a tua cidade, mas é importante para outra, vai desafogar a outra cidade. Então, um consórcio, o esgoto, para o lixo, nas rodovias, na educação, na saúde, um conjunto de investimentos vai atender todas as pessoas. Porque nós somos tão próximos, Carlão, tão próximos aqui na região, que uma vai para cá, outra para no trabalho. Então, tem que ver o consórcio. A França, ela é um exemplo disso. Eu fui conhecer consórcio na França, onde a questão do esgoto atende 6, 7 cidades, 10 cidades. E as rodovias são todas interligadas. As ciclovias, elas precisam ser interligadas, que hoje é um transporte moderno e muito utilizado. Então, não há condições. Aqui elege um do MDB, ali um do PSDB, lá outro. Aí só porque são adversários políticos se distanciam dos projetos em conjuntos. Nós fomos eleitos para atender o povo, e o povo de Pissarra, da Penha, de Navegantes, de Luiz Alves, de Itajaí, de Balneário Camboriú, de Camboriú, de Itapemas, Bombinhas, Porto Belo, essa região que engloba Anfra, Ilhota, enfim, elas precisam ter projetos em conjunto, na infraestrutura, até na gastronomia, até no turismo, porque um vai para cá e outro vai para lá. Consórcio é a solução para cidades, uma próxima da outra. Vou dar um exemplo, Balneário Camboriú e Camboriú. Eu tenho dito que o futuro prefeito de Balneário Camboriú tem que governar olhando para Camboriú. Lá para Camboriú. Tem 30, 40 mil trabalhadores de Camboriú que trabalham em Balneário. As rodovias são interligadas. O cordão umbilical existe desde quando foi criada. Então, tem que haver essa interligação. A água, por exemplo, água é um problema. Tem lugares que tem mais água e outros lugares menos. Tem que ter um projeto em conjunto. Lixo, água, esgoto, rodovias e educação, saúde e assim por diante. É a solução. Mas digo, Pissarra, Penha, é a bola da vez. Entendeu? Pelas proximidades até da região do Paraná e por ser um litoral maravilhoso. Tão lindo quanto o de Balneário Camboriú. Senador Leonel Pavan, senador da República. Nós já ouvimos aqui o Jorginho Melo, agora o senador Leonel Pavan, aliás, o governador Leonel Pavan, e o nosso próximo entrevistado será o senador Dário Berg. Nós queremos agradecer, especialmente, eu fico muito feliz em vê-lo tão entusiasmado, tão alegre, tão disposto e, como disse há pouco, também de sangue doce, né? Como dizia o governador Colombo, né? As brigas, essas disputas pequenas, as picuinhas não constroem o futuro de um Estado, né? O que constrói o futuro de Estado é o entendimento, é a conversa, é todo mundo puxando para um lado só. Por isso quero lhe parabenizar também por esse sentimento, que é um sentimento do povo brasileiro, que não quer esse antagonismo da direita contra a esquerda, que um é contra isso, outro é contra aquilo. Se você fala da vacina, o outro é contra. Se você fala do remédio, o outro é contra. Se você é capaz de você falar de uma igreja, se o cara for do Bolsonaro, ele é contra. Se o cara for do Lula, ele é contra. Tá difícil essas coisas. Então ver um político com esse sentimento de amor pelo próximo e com a facilidade de fazer entendimento e conversas em prol da Santa Catarina é um grande orgulho, viu, governador? Muito obrigado, viu? Carlão, eu quero que você transmita ao Dário, quando for o meu abraço. O Dário está investindo muito em Balneário Camboriú, inclusive já ensaiamos uma parceria em conjunto em questão de investimentos. Transmita a ele meu abraço. E renovar aqueles meus pensamentos, dizer, que a política é a arte do convencimento, mas, acima de tudo, do entendimento. A conversa. Político que não conversar, que não dialogar, que não entender o desejo do outro, ele está fadado ao insucesso. E isso não é bom para ninguém. O objetivo nosso é realmente entender as pessoas, tá bom? Obrigado, senador, governador, deputado, prefeito, Muito Leonel obrigado. Pavan. Grande abraço, Obrigado. saúde! Abraço e saúde a vocês todos, aos seus ouvintes, pessoas que certamente aprendem muito
aprendem, conhecem muito a questão do Estado e até do Brasil, ouvindo o seu programa. Parabéns. Um abraço, valeu, meu governador, senador Leonel Pavão, nosso convidado especial de hoje aqui.